Graça e paz. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos louvar, adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a único que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, Senhor. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Deus, e no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Te pertenço, Deus. Aleluia! Glória a Deus. Amém. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Tá muito fraco. Deu certo não. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, glória a Deus. Cumprimente 115 pessoas ao seu redor.
Dê um sorriso para ela, fala que você está alegre, mostra essa alegria de estar na casa de Deus. Podem se assentar. Shalom. Shalom, irmão. Shalom. Shalom. Está muito longe. Quero saudar quem está assistindo a gente pelo nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos com a graça e a paz do nosso Senhor. Muito bom ter você aí. Que Deus te abençoe. Sejam bem-vindos à terça-feira de esperança. Um lugar que nos traz, um dia que nos traz esperança. Muito bom ter você aqui. Se você está vindo pela primeira vez, queria falar que todas as terças-feiras nós temos a campanha de oração. São 7 semanas de oração. Não é corrente, gospel, não é nada disso daí. É apenas 7 semanas que você está em um propósito firme com Deus. Então, no final, se você quer começar hoje a sua campanha, esse propósito de 7 semanas, vindo aqui, orando e pedindo para Deus te ajudar, pedindo para que Deus habite na sua casa, na sua família, no final você pega esse cartãozinho que fica aqui na frente. Amém? Queria passar os avisos. Deixa eu ligar. Aí. Programação nossa de domingo, continuamos na nossa série de mensagens da nossa visão, a visão da nossa igreja, da nossa comunidade. Essa semana falaremos sobre o tema buscar a Deus. Então vamos recapitular um pouco. A nossa visão é buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Nesse último domingo trabalhamos e conversamos um pouco sobre alcançar o mundo. Nesse próximo domingo vamos falar sobre buscar a Deus. Uma outra parte dessa tríade nossa sobre a nossa visão. Próximo aviso, o Espaço Kids, você que tem seu filho de até 3 anos de idade, você tem um espaço no salão aqui anexo ao lado, reservado totalmente para você, que quer levar o seu filho durante a ministração, está sendo transmitido do culto lá, você pode assistir de lá a nossa celebração. Se seu filho está dando um pouco de trabalho, está chorando, não quer ficar no lugar, se ele tem até 3 anos, uma observação, eles não podem de nenhum jeito ir sozinhos. Eles têm que estar sempre acompanhados dos pais. Então você, papai, mamãe, tio, tia, vovó, pega seu filho, seu sobrinho, sua neta, leve o nosso espaço ali do lado, tem brinquedos, tem um espaço totalmente reservado para eles, onde você vai estar bem cômodo em poder assistir o culto, tranquilo com seu filho lá também brincando, ficando por ali. Próximo aviso, seja um voluntário. Festas das Nações está chegando, essa é a... qual que é? A 7ª Festa das Nações está chegando, vai ser agora em abril, e eu convido você a dar seu nome para ser um voluntário. Passe no balcão de informações no fim do culto, que fica à nossa direita, que fica à nossa direita, pode deixar seu nome lá com a Isa, ou você pode anotar esse número de WhatsApp e mandar seu nome durante a semana. As datas são 6 e 7 de abril. Se você quer ser voluntário, mas não sabe ainda como que você vai estar nessa semana, se vai estar viajando, se não vai, se vai estar na cidade, pegue e anote o telefone e o WhatsApp da nossa secretaria, depois é só entrar em contato e falar, olha, eu quero ser um voluntário para ajudar na Festa das Nações. Tem várias coisas que você pode ajudar, desde a limpeza, de ser garçom, na montagem, desmontagem das barracas, pode ajudar nas barracas também, conversando com cada líder de ministério. Então, tem muitas áreas e nós precisamos e contamos com você, com a sua ajuda, com o seu apoio, para que tudo isso possa ocorrer. Próximo aviso, nossa manhã de oração. Todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã, nós nos encontramos aqui. Já logo no raiar do sol, dá um pouquinho calor, então você não aguenta ficar até muito tarde na cama, né? Muitos que trabalham às 8, das 6h30, já está se coçando, já está suando. Eu hoje tive que acordar às 7 horas e tomar um banho. Eu acordei e tinha ficado a marca no lençol do meu quarto. Estava uma beleza de calor. Mas vem amanhã às 6h30, participa dessa manhã de oração, um tempo maravilhoso, precioso. Às 7 horas nós encerramos com o café da manhã antes de você ir trabalhar. Então nós temos esse momento de integração, a gente poder conversar, falar como está sendo a nossa semana, trocar uma ideia com alguém. Então vem, vai ser muito bom ver você aqui amanhã cedo. Próximo aviso, isso aqui é de utilidade pública. Vai ocorrer uma palestra dia 15/3, às 7h30 da noite no salão.
Quem está realizando isso é o karatê do mestre Eduardo. É isso, né? Do Eduardo será aqui no salão quinta-feira, dia 15, essa semana, viu? Às 7h30. Então, se você quer uma palestra sobre noções básicas de primeiros socorros, o Paulo, que trabalha no SAMU, vai estar vindo aqui falar um pouco para nós sobre essas noções, sobre primeiros socorros. Se você tem interesse, é só vir. É gratuito. Gratuito, né? É gratuito, é só vir participar, se você tem essa vontade. Próximo aviso. Esse sábado, olha só que interessante. Quem lembra do Igor e da Lidiane ano passado aqui? Acho que poucos. Poucos conhecem, poucos lembram. Então é uma oportunidade para você. Nesse sábado e nesse domingo eles vão estar aqui com a gente. O Igor e a Lidiane, eles são missionários na Albânia. País bem pequenininho lá na Europa. Europa, né? Eu já estou cheio das perguntas aqui. Mas é um país bem pequenininho lá, a Albânia. E eles vão vir trazer uma mensagem não só para jovens no sábado, mas para toda uma igreja. Como que é ser missionário lá? O que eles enfrentam? Como que eles conseguem levar o evangelho num continente? O continente europeu hoje é um dos continentes mais ateístas do mundo. Tá? Lá o negócio está bravo, está feio. Se falam que fazer missão na África, na América Central, na Ásia já é difícil, lá está mais complicado. Um povo totalmente cético. E eles estão lá, levando o reino de Deus, falando desse evangelho. Então venha, vocês todos estão convidados, vai ser um prazer recebê-los aqui no sábado, às 17/3, às 20 horas, e nos domingos, às 9h30 da manhã e às 7h30, com o Igor e com a Lidiane. Esse Igor, ele é ucraniano e a Lidiane é brasileira. Eles são casados, eles estão fazendo essa missão na Albânia. Próximo aviso, vocês viram, né? Que vai ter domingo, 9h30 às 7h30. Então, significa que vai começar os 2 horários de culto. Então, a nossa celebração de domingo antes era só às 7h30 da noite. Agora passará a ser às 9h30 da manhã e às 7h30 da noite. Por quê? Às vezes tem pessoas que preferem vir cedo para depois ter o domingo para descansar, porque na segunda-feira já começa o nosso trabalho novamente. Então você quer ter um domingo para tirar de descanso. Vai acabar por volta das 11 horas. E se você prefere fazer o almoço mais cedo, comer mais cedo, dar uma descansada e vir no culto pela noite, temos às 7h30. Lembrando, será o mesmo louvor, a mesma palavra, os mesmos avisos, será a mesma coisa. Haverá uma coisa apenas de diferente, que é o Celebra Kids, que eu vou avisar já já. E você, que participa da escola dominical, não vai deixar de ter escola dominical. A escola dominical vai ser 1 hora antes do culto da manhã, ou seja, a escola dominical começa às 8h30. Então, se você participa da escola dominical, seja jovem, seja adolescente, seja adulto, seja da melhor idade, você vem às 8h30, fica direto para o culto das 9h30, ou vai para sua casa e volta à noite. Então, a escola dominical permanece normal, ela só vai estar sendo 1 hora antes do culto no salão ao lado. Então, eu falei que ia ter uma coisa diferente. Cadê a criançada aqui? Cadê a criançada? Levanta a mão, quem é criança? Eu sou criança, né? Eu sou criança. Levanta a mão, quem é criança. Ó, já deixa o papai e a mamãe avisados. Vocês ganharam um cartãozinho lá na entrada e fala assim, ó, eu vou vir no Celebra Kids. Você vai me trazer, vai acordar cedo, vai vir participar da nossa celebração e vai me trazer no Celebra Kids. Então, o que vai ter de diferente nesse domingo? O Celebra Kids vai acontecer só pela manhã. Ou seja, o Celebra Kids só vai acontecer no culto das 9h30. À noite não haverá Celebra Kids. Mas à noite então não vai ter nada para as crianças? Haverá salinha, cultinho normal. Mas o Celebra Kids será realizado somente no período da manhã, às 9h30 da manhã. Então cutuca já o pai, a mãe. Quem trouxe você fala assim, ó, 9h30 da manhã eu quero estar aqui em ponto, porque eu vou participar desse Celebra Kids. Próximo aviso é sobre a nossa contribuição. Você que é visitante, não se sinta constrangido, isso é uma prática dos nossos membros da igreja. À frente do seu banco tem um envelope branco que você pode inserir a sua contribuição. Ali está falando uma frase que eu achei muito interessante. Contribua conosco, semeie nessa obra. Se você está sentado nessa cadeira confortável, nesse ambiente climatizado, você está vendo que está cheio de luzes, esse som maravilhoso, esses instrumentos, essa equipe maravilhosa, você tem o apoio da secretaria durante a semana para ajudar, tudo isso é parte da sua contribuição. Quando você contribui financeiramente com a obra de Jesus, é possível que tudo isso aqui aconteça. Então não se sinta envergonhado você visitante, isso é uma prática dos membros da igreja, mas também se você quer contribuir, quer participar dessa obra conosco, sinta-se à vontade também. Só pregar o envelope branco e trazer aqui na frente. Amém? Avisos são esses, vamos louvar a Deus, podem ficar de pé.
A Bíblia diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Você respira? Então você deve louvar ao Senhor. Seja com a sua dança, seja com o levantar das suas mãos, mas não deixe de louvar ao Senhor. Amém? Irmãos, passei em branco aqui. O pastor puxou a orelha. Nessa primeira música, você que vai contribuir pode trazer seu dízimo à frente. Os gasofiláceos estão aqui, um do lado esquerdo, outro do lado direito. Sintam-se à vontade, vamos louvar ao Senhor. Depois que você contribuir, pode voltar para o seu lugar e dançar, amém?
crianças de 3 a 8 anos. Vamos continuar em pé ainda, queridos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor e vamos também orar pelas pessoas que estão em campanha. Crianças de 3 a 11 anos, olha que notícia boa. Crianças de 9 a 11, agora tem uma salinha especial para vocês, novinha em folha. E vocês podem vir aqui de 9 a 11 anos. Isso, crianças de 3 até 11 anos serão ministradas essa noite. E os papais e as mamães com filhos menores de 3 anos têm culto ao vivo no nosso salão, nosso espaço Kids, para serem ministradas lá. Crianças de 3 a 11 anos podem vir aqui à frente. Isso, caso o seu filho não fique à vontade de ir sozinho, você pode ir com ele até a salinha e depois que ele se ambientar, você pode retornar. Podem ir, crianças. Deus abençoe vocês, tá bom? Isso, vão devagarzinho ali pela porta. Quero convidar nossos intercessores que venham aqui à frente. E nós vamos orar por você que está na 2ª, 3ª, 4ª semana de campanha. Isso. Vocês que estão na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, os nossos intercessores estarão aqui. Nós queremos pegar em suas mãos, nós queremos orar com você, nós queremos nos solidarizar com a sua intercessão, com o clamor da sua alma, e queremos pedir a Deus que Ele seja a sua resposta essa noite. Então, você que está na 2ª, 3ª e 4ª semana de campanha, pode vir aqui à frente. Você que vai começar a sua campanha hoje, se prepare. No final da celebração nós vamos convidar você também para participar. Caso você queira ficar no seu lugar, caso você queira participar da campanha no seu lugar, não tem problema nenhum. Nós apenas pedimos para as pessoas que sentirem o desejo de vir à frente para participar da sua campanha, podem vir nesse momento enquanto cantamos essa canção. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo. Te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Eu quero te envolver nos meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história.
fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 te fazer ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Senhor Jesus, nós estamos diante da sua presença, Pai. Nós queremos que o Senhor enxugue as nossas lágrimas essa noite. Nós queremos que o Senhor seja o nosso conforto, nosso amparo, nossa ajuda. Que o Senhor seja o nosso refúgio, seja a nossa fortaleza. Ó Deus, estenda a tua mão sobre o teu povo, sobre a tua igreja que clama e que ouve a tua voz dizendo: Filho, eu quero enxugar o teu pranto. Que corações sejam abertos ao teu agir e ao teu mover. Porque o Senhor, ó Deus, não força a porta, o Senhor não rompe as trancas, o Senhor espera o convite e nós convidamos. Seja bem-vindo em nossa dor, Pai. Seja bem-vindo em nossa aflição, seja bem-vindo em nossa inquietação, seja bem-vindo na nossa depressão, na síndrome do pânico, seja bem-vindo na nossa enfermidade, seja bem-vindo na nossa incredulidade, seja bem-vindo, ó Deus, para o Senhor transformar esse ambiente árido em um manancial de águas vivas. Seja bem-vindo e enxugue as lágrimas de cada um de nós aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Sejam bem-vindos então à nossa Terça da Esperança. Hoje nós estamos aqui com a nossa segunda parte da mensagem que começamos a semana passada. A princípio nós iríamos falar 7 semanas consecutivas, então serão 8, porque nós teremos 7 princípios bíblicos da prosperidade. Semana passada nós fizemos uma pequena introdução do que isso significa, falamos o que é o dinheiro dentro da prosperidade. Vocês se lembram? Prosperidade, ela não exclui dinheiro, mas também não se restringe a ele. Prosperidade é dinheiro, mas também é muito mais do que isso. E a nossa vida é como um barco que usa água para navegar. Assim também é o dinheiro. Lembra do que nós falamos? Nós não podemos, o barco não navega sem dinheiro. Assim também nós precisamos do dinheiro para a subsistência. Mas o problema é quando a água entra no navio e ele começa a afundar o navio. Água fora do navio para levar é uma bênção. Água no casco do navio é um perigo. Assim também dinheiro para nos levar e nos conduzir a conforto, a projetos, é uma bênção. Mas dinheiro dentro do coração enraizado, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que ele é a raiz de todos os males. Portanto, saber como lidar com o dinheiro é principalmente uma sabedoria que nós vamos alcançar nesses dias onde vamos falar dos 7 princípios da prosperidade, que não se restringe a dinheiro, mas também inclui para a gente poder entender o que é isso. Lembra que semana passada eu dei para vocês o grande segredo, o primeiro princípio, que se você fizer, com certeza você vai prosperar. Você quer prosperar? Quer ter uma vida abundante? Você quer ter recursos para que os recursos te sirvam? Você quer ter recursos para que os recursos promovam para você uma certa tranquilidade, acesso a alguns bens, acesso a algumas oportunidades? Então tem um ingrediente maravilhoso, que se você aplicar, não tem como dar errado. Eu nunca vi ninguém dar errado quando aplica esse princípio, que é o trabalho. Tem que trabalhar. O trabalho faz parte da nossa vida. Agora, como a gente entende o trabalho, esse é o grande problema. Existe um ditado popular que diz: Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu compreendo isso claramente e você vai enxergar isso até o final da nossa mensagem. De que existe uma cooperação entre a minha parte e a parte divina. Não adianta apenas eu trabalhar, me esforçar, dormir tarde e acordar cedo. Eu preciso também da parte divina, onde abençoa, onde cuida. Porque a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. É uma palavra muito interessante que a gente vai conduzindo até chegar lá. Mas antes, eu queria apresentar para você alguns inimigos do trabalho. O primeiro inimigo que nós vamos ver, primeiro, é o nosso conceito de trabalho. A Bíblia fala que a gente tem que trabalhar 6 dias. Então, trabalhe.
A Bíblia dá uma orientação para o trabalho. Já falamos isso semana passada. E a semana passada eu falei sobre o primeiro inimigo. Falei rapidamente, porque o nosso tempo estava esgotando, e eu queria lembrá-lo. O primeiro inimigo do trabalho é a preguiça. O que é a preguiça, senão o estado de letargia, de inanição, de transferir aos outros a responsabilidade? Então, o que eu faço? Eu preciso de um emprego, coloco um chinelo de dedo, sento na minha área e tomo um tereré gelado, ou fico ali tomando uma água gelada, ou fico jogando videogame com o meu filho. Então, esse é um jeito muito claro e muito objetivo de não prosperar, de não conseguir sequer trabalho. A preguiça é um inimigo que impede muitas pessoas de progredirem e de prosperarem. Agora, eu estou vendo muitos jovens e muitos adolescentes aqui essa noite. Entenda bem uma coisa: você que não trabalha no ambiente profissional, você que é jovem e adolescente, qual é o seu trabalho? Estudo. Você só tem uma coisa para fazer: você só tem que estudar. Então, o que vai trazer futuro à sua vida? Não é quantos likes você recebeu na postagem do seu Facebook. Não é quantas pessoas se inscreveram no seu canal do YouTube. O que vai fazer você prosperar na sua vida não são quantas pessoas que estão na sua lista de contato do WhatsApp. Não são quantas pessoas te visitam no dia do seu aniversário. O que te faz prosperar na vida, jovem e adolescente, são seus estudos, a forma como você se dedica. Agora, uma grande questão que eu vejo muito jovem dizendo: pastor, é que eu não estudo muito porque eu não sou inteligente. Irmãos, isso não existe. Existe o esforço, a lei do esforço, a lei da entrega, porque a nossa geração é da lei do menor esforço e do atalho. O pessoal, eles querem passar no Enem, de alguma maneira, até às vezes burlando o Enem. Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos Enems que nós praticamos, eles vêm com uma certa dose até mesmo de corrupção. Tem gente que compra gabarito. O que é isso? Se não desejo de tomar atalhos, de encontrar a lei do menor esforço. Tem gente que quer ser médico, mas não passa 2 horas com o livro aberto sobre a mesa. Queridos, eu vejo pessoas hoje que estão em lugares elevadíssimos profissionais, porque pagaram o preço por isso. Eu conheço um amigo meu, ele tem hoje 60 anos de idade. Aos 50 anos de idade, ele decidiu que ele queria passar num concurso público. O que ele fez? Ele pediu demissão do seu trabalho. Antes se planejou para isso. 2 anos ele passou poupando. E ele disse: com o dinheiro da minha poupança, eu consigo me sobreviver com a minha família até 2 anos. Ele tinha 50 anos de idade e ele falou: eu vou passar no concurso público. Ele se lançou aos estudos. Ele pediu demissão do seu trabalho. Ele estudava manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Aos 50 anos de idade. Sabe o que ele fez depois? Quando 2 anos depois, ele prestou o concurso público, ele passou em 13 concursos públicos. 13. Ele podia escolher qual o melhor, qual o mais próximo da sua casa, qual a cidade mais próspera para ele viver, qual o lugar melhor para criar ali, ou criar seus netos agora, porque ele já tinha filho crescido. Imagine só a lei do esforço. Não é um homem com uma inteligência sobrenatural, é gente que se dedica, é gente que se entrega, é gente que faz daquilo um projeto de vida. Então, jovem e adolescente, a preguiça é um trauma na sua vida. Porque, fala a verdade, o que mais te chama? O WhatsApp ou o livro de literatura? O que mais te chama a atenção? A postagem dos seus amigos no Facebook? Ou a geometria? Ou a trigonometria? Ou não sei o que da tria lá? O que vai te chamar a atenção? O que é que você mais se identifica? É claro que é a lei do prazer. É o prazer que define a nossa vida. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Karl Marx foi um sociólogo do século XIX, e ele disse o seguinte, que não tem como satisfazer o reino da liberdade, sem antes satisfazer o reino da necessidade. O nosso problema é que a gente inverteu. O camarada quer a liberdade. O que o cara quer? Quer aposentar aos 40 anos de idade, aposentar aos 45 anos de idade. Ele quer ter assim uma condição financeira que ele não precisa ter patrão aos 30 anos de idade. Então o que ele faz? Ele simplesmente vive uma vida relaxada, porque afinal de contas, ele nunca vai ser empregado mesmo. E chega aos seus 25 anos, ainda não tem uma profissão, aos seus 30 anos ainda está morando de favor com os pais, aos 35 anos ainda não tem uma faculdade, uma formação. Meu Deus do céu, os anos passaram e o cara não conseguiu viver aquela vida que ele queria. Por quê? Porque ele viu o reino da liberdade, mas ele não se dedicou a fazer o reino da necessidade. Eu conheço gente que se dedicou a vida inteira em fazer uma coisa, mas falou: um dia eu vou ser diferente. E ele trabalhava todos os dias, fechava o seu comércio às 6 horas da tarde, pegava a van, ia para a faculdade, chegava de noite, fazia os seus trabalhos de madrugada. 5 anos de faculdade de Direito, 5 anos.
E aí hoje a pessoa tem uma condição um pouco melhor, todo mundo olha para ele e diz assim, porque o fulano de tal lá agora está bem. Você não viu ele acordando de madrugada, entregando trabalho, dormindo pouco, tomando café de noite para poder passar noites e madrugadas, com um filho pequeno? É a lei do esforço, queridos. Existe essa lei, o esforço é recompensado, mas a gente quer a lei do menor esforço. A gente quer uma colheita sem plantio. Por isso, jovem e adolescente, plante, se esforce. Essa é a sua hora. Eu nunca vi um pai olhar um filho estudioso, dedicado, e falar assim, fecha esses livros que você vai trabalhar. Geralmente eles se esforçam, eles até se endividam para os filhos poderem estudar mais tempo. Eu dou aula em colégio particular, e às vezes eu olho para o comportamento de alguns alunos e eu falo, coitado desses pais, estão rasgando dinheiro. Porque o camarada não entende o privilégio que ele tem de só estudar, de ter acesso a um ensino diferenciado, de ter acesso a uma condição de comprar o livro que ele quiser para estudar. Se quiser fazer intercâmbio fora do Brasil, ele vai fazer, mas o cara não aproveita a oportunidade. Sabe o que ele quer? Quer bebida, quer cachaça, quer balada, ele quer ficar à noite embriagado. Que isso? Com 16 anos de idade o pai tem dinheiro suficiente para mandar para o exterior, e o cara escolhe a cachaça. É uma troca absurda. Por isso, jovem adolescente, o seu trabalho é estudar. Estude, porque sem essa dedicação não tem recompensa de esforço. A lei do menor esforço é a lei que nos leva a Provérbios 6,4. Veja só, não se entregue ao sono, não procure descansar. Meu Deus, que vontade de descansar. Mas quando eu abro um livro, mas me dá um sono, pastor. Fica aquele negócio assim. Se esforce, irmãos. Leitura é hábito, é entrega, sabe? É dedicação. É preciso fazer isso. Se você for fazer cálculos, você não estuda. Se você for fazer, primeiro eu vou dar uma descansadinha, depois eu vou dar uma olhadinha no Facebook, depois eu estudo, passou o dia, já foi. E quando você vê, já passou o ensino médio, quando você vê, já passou a faculdade, e você continua na mesma proporção e na mesma medida. Tem um texto da palavra de Deus, diz Provérbios, que diz assim, um leão está lá fora, sairei e serei comido nas ruas. É muito interessante essa passagem. Um leão está lá fora, eu sairei e serei comido na rua. Ou seja, é um determinismo. A pessoa fala assim, vai acontecer mesmo, de qualquer jeito, eu estou perdido mesmo, eu nasci numa família pobre, eu não sou tão inteligente igual o camarada lá da sala, que nem estuda e tira tudo 10. A pessoa começa a se colocar numa condição de que o leão vai devorá-la de qualquer forma mesmo, então vamos deixar a vida nos levar. Isso é preguiça, e preguiça impede as pessoas de crescerem pessoalmente. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, deixa eu contar um testemunho pessoal. Queridos, eu nunca imaginei poder viajar para os Estados Unidos, nunca, absolutamente nunca. Um dia eu estava com 2 crianças dentro de casa, 2 fraldas para trocar, 2 mamadeiras para fazer. Enquanto minha esposa estava trocando uma, eu estava trocando outra. Eu fazia faculdade de letras na época. Tinha uma igreja que eu pastoreava de aproximadamente 2.000 membros, e eu era pastor auxiliar que cuidava de toda a rede de célula. Ou seja, o meu tempo era bem escasso. Uma pessoa falou assim para mim, por que você não faz o curso de inglês? Eu falei, rapaz, desculpa, mas não tem tempo não. Eu tenho 2 crianças para cuidar, eu tenho uma faculdade para fazer, eu tenho uma igreja para pastorear, e eu acho que não vai dar tempo. E aí ela falou assim para mim, o que você faz da meia-noite às 6? Aí eu falei, eu durmo. Então está na hora de tirar um pouquinho do sono. E minha esposa é prova disso. Eles iam dormir 10, 11 horas da noite, e eu ia 1, 2 horas da manhã, fazendo meus estudos, fazendo lá minhas atividades, e aprendendo a falar essa língua estrangeira, com esforço, batendo na cabeça, falando, meu Deus, entra isso aqui, eu preciso aprender, porque até então eu só sabia o to be. E aí eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, como é que eu vou aprender? 3 anos depois, irmãos, bateu um negócio na minha porta, uma pessoa falou, pastor, tem um congresso lá nos Estados Unidos, em Dallas, eu fui convidado, não poderei ir, e eu gostaria que você fosse no meu lugar. E eu falei, é para já. Porque a oportunidade se uniu com o preparo. O pessoal chama isso de sorte, pessoal, mas no reino de Deus não há sorte, existe o preparo e a oportunidade. Nós vamos falar que um dos princípios para prosperar é você aprender a viver a lei da oportunidade. Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas se prepare, esteja preparado, você jovem, adolescente, para estudar, para se dedicar, para se entregar a isso, porque isso é uma oportunidade para você crescer. E o inimigo da preguiça, você só pode ver esse texto aí, que o preguiçoso ele tem um ambiente bem difícil. Olha como é que é a vinha do preguiçoso. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, o preguiçoso diz.
vou dormir um pouco. O preguiçoso diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, vou descansar mais um pouco. Mas a pobreza, que é a inimiga da prosperidade, a pobreza lhe virá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. Irmãos, você sabe o que significa a palavra medíocre? Nós vamos falar isso num terceiro princípio, que é o princípio da excelência. A palavra medíocre significa aquele que está na média. Olha lá, a sua miséria, a mediocridade vai chegar. Se você está na média, você já é medíocre naquilo que você faz. Se você faz o que todo mundo faz, você já está na média. Então, cruze-se os braços, descansa um pouquinho, porque afinal de contas o mundo é assim e as coisas são dessa forma. Como que a gente vence o inimigo da preguiça? Com a lei do esforço e a lei do processo. E tem processo para passar. Tem coisas que hoje, irmãos, não chegaram na minha vida ainda, que eu semeei. Tem coisas que eu estou semeando hoje, sabia? Que não chegaram na minha vida, mas eu entendo que é um processo. A gente pode tomar atalhos, mas esses atalhos não são garantias de que nós estaremos com uma estrutura boa e saudável para receber aquilo lá mais adiante. Processo e esforço. Olha o que Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6 diz. Plante de manhã a tua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou se aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Não descanse, não pare de estudar, não pare de aprender, não pare de se dedicar, não pare de se melhorar, não pare de se entregar a esse assunto, não pare de cuidar daquilo que você sonha, do foco, do objetivo, do plano. Não deixe sua empresa na mão dos outros. Acorde mais cedo, veja as entradas, veja as saídas, observe as compras, delegue tarefas, mas não deixe de cuidar da semente, não deixe de cuidar das coisas que são importantes para você. Não dá para descansar, irmãos. A palavra de Deus diz que é uma lei do esforço. Esforce-se e essa lei vai te recompensar. Agora, isso a gente é só revisão. Eu quero introduzir para você hoje um outro inimigo do trabalho, que é a falta de planejamento. O segundo inimigo para você trabalhar bem é a falta de planejamento. Por quê? Porque o que eu vejo hoje é a nossa desorganização pessoal e financeira. Primeiro, desorganização pessoal. Nosso tempo, ele é totalmente gasto de uma maneira desorganizada. Pense comigo aí. Hoje, existem cursos online de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é forma. Quanto tempo você passa de Facebook? Mais ou menos por dia? 2, 3 horas no WhatsApp ou numa rede social? Ou assistindo seus youtubers, né? Youtubers preferidos? Não sei, mas vamos pensar que 3 a 4 horas são jogadas por dia. Numa coisa que não vai te acrescentar em absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu nunca vi ninguém ver Facebook e sair melhor do lado de lá. Nunca vi. Então você vai gastar suas horas ali, sua hora foi, o seu dia passou, você não se dedicou no seu trabalho, você não se aplicou aos estudos, o seu tempo foi, voou, você não se organizou para isso, e sabe o que aconteceu? Chegou no final do dia, você não tem oportunidade de aprendizado. Desorganização pessoal mostra para a gente que a gente poderia estar fazendo muito mais com o nosso tempo, que é nos dado todos os dias. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagine só a palavra condensar tempo, remir o tempo. É você conseguir fazer o máximo de coisas possíveis dentro do tempo que você tem. Pessoal, o tempo é a coisa mais democrática que existe. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem no dia? Quanto? Tá, 24 horas. Quanto tempo a pessoa mais bem-sucedida do mundo tem? 24 horas. Quanto tempo uma pessoa que nunca fez um cursinho tem? 24 horas. Quanto tempo uma pessoa que tem 3 pós-graduações tem? 24 horas. Quanto tempo uma pessoa que tem uma empresa tem? 24 horas. Quanto tempo tem uma pessoa que trabalha de empregado? 24 horas. O tempo é a coisa mais democrática do mundo. Todos nós temos iguais. O problema é que a gente usa ele de maneira diferente. Alguns para dormir muito, outros para desperdiçá-lo muito e outros para investir. Tempo é um investimento. Se você não organizar o seu tempo, você infelizmente não vai prosperar. A desorganização pessoal começa com o nosso tempo. Qual é a hora de você dormir? Não sei a hora que dá sono não, meu irmão. Tem que ter hora para dormir. Qual é a hora de você despertar? A hora que, entendeu? Dá vontade. Está errado, tem que ter hora para levantar. Qual é a sua hora de almoço? Qual é a sua hora de exercício físico? Qual é a sua hora de estudo? Qual é a sua hora de ficar com a família? Qual é a sua hora de relaxar e assistir um filme? Entendeu? A vida, ela tem que ser programada, porque senão ela vai nos levar, queridos, ela vai levar a gente. Ninguém cresce se não determinar as estacas. Opa, eu preciso, vocês me desculpem, mas eu não posso receber visita no próximo final de semana. Por quê? Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o módulo do mestrado que eu estou fazendo. Você está vendo? Porque se você não colocar isso, qualquer coisa entra na sua agenda. Desorganização pessoal.
As pessoas não sabem nem onde está um documento em casa. Cadê a carteirinha de vacinação do seu filho? Sabe onde está? Olha lá, hein? Cadê a certidão de casamento? Ixi, olha lá, eu já ouvi um falando, ixi. Certidão de casamento, onde está? Tá, e aquele documento da escritura da sua casa, onde ficou? Sabe onde guardou? Desorganização pessoal começa que você não consegue nem achar seu documento. Contas atrasadas, você coloca tudo junto e depois não sabe, paga juros. E o cara reclama, fala, pastor, ora por mim, o devorador está chegando na minha casa. Mas vai chegar mesmo, filho, pagando o cartão atrasado é 10%. Vai levar embora. Desorganização pessoal, não consegue controlar o dia de vencimento das contas. Desorganização pessoal e financeira. O camarada não consegue controlar os seus gastos dentro do que ganha. Irmãos, o que a gente precisa entender é que existe uma matemática em torno da vida próspera. É gastar menos do que se ganha e investir a diferença. Essa é a matemática lógica da prosperidade. É gastar menos do que se ganha. Pessoal, eu tenho visto ateus, eu tenho visto pessoas de outras religiões prosperarem somente com esse princípio. Gastar menos do que ganha e investir a diferença. Esse é o princípio. Agora, o que a gente vê hoje é uma cultura do gasto. A cultura do consumo. Deixa eu mostrar um texto bíblico para você, que ele me intriga demais. Olha só. Como é feliz quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será e próspero. Veja a palavra que eu citei aqui para você e destaquei. Comerá do fruto do seu trabalho. Eu quero fazer uma pergunta bem sincera para você essa noite, se você é próspero. Se você é próspero, você come do fruto do seu trabalho. E qual é o fruto do seu trabalho? O fruto do seu trabalho é quando você consegue pagar todas as suas contas e consegue deitar à noite com a cabeça tranquila e falar, aqui está o fruto do meu trabalho. Mas um fruto maior do trabalho ainda é quando você consegue pagar todas as suas contas e tem uma condição para fazer um investimento pessoal. Pagar a sua faculdade, pagar um cursinho para o seu filho, poder fazer uma reforma na sua casa, poder trocar seu veículo sem fazer financiamento. Isso é fruto do trabalho. O fruto do trabalho, pessoal, não é o que eu ganho no mês, é o que me sobra. É quando eu aprendo a administrar e eu olho, nós brasileiros nós não temos essa cultura. Nós não temos a cultura do poupar, de nos prepararmos para emergências e situações. Eu já disse para vocês que a poupança não é um Deus, porque quando vem um desastre, irmão, não tem poupança que resista. Pode ter 1 milhão lá, vem um desastre na vida, vai falir de qualquer jeito. Mas quando a gente tem um recurso, a gente começa a comer do fruto do trabalho. Querido, será que a gente pode fazer uma festa de aniversário para nossa filha? Podemos, tem o fruto do trabalho. Será que a gente pode fazer uma férias agora no final do ano na casa da sogra? Sim, tem o fruto do trabalho para pagar o combustível. E não precisa ser muito, irmãos. Pode ser de R$100 ou pode ser até R$2.000, não sei. Mas precisa ter o fruto do trabalho, que é o que lhe sobra depois de você ter pago as contas do mês. Pastor, mas o que está acontecendo é que eu trabalho demais e não me sobra dinheiro. Agora vem a questão de padrão de vida. Padrão de vida. Por exemplo, lá na minha casa eu tenho diarista. Lá na minha casa eu tenho 2 carros. Lá na minha casa meus filhos estudam em colégio particular. Na minha casa eu tenho Sky. Na minha casa eu tenho o que o padrão de vida me concede e o que eu consigo administrar. Agora, se cai os meus rendimentos, não vai ter diarista. Não vai ter 2 carros. Os meus filhos não estarão no colégio particular. E também a Sky vai ser cortada. E a gente vai assistir Globo, SBT e Record, como todo mundo. E não vou precisar fazer Sky Gato também. Jesus, não deixa eu falar sobre isso não. Segura minha língua, pai, hoje. Eu sei que tem muitos irmãos aqui nessa situação. Tá, mas vamos pular essa parte aqui. Eu não preciso fazer isso. Entendeu? É porque o sinal é público. Irmãos, tá bom, não vou entrar nisso não, me segura aqui. Vamos lá. Mas eu tenho um padrão. E o meu padrão é congelado de acordo com a minha condição. Se eu perco de um lado, eu consigo resolver de outro. Eu consigo resolver. Na minha casa existem 4 fontes de renda. E a gente está agora construindo a 5ª. Por quê? Porque a gente consegue enxergar que tudo isso vai alimentando nossa condição, vai alimentando a nossa preservação financeira. Agora, quando alguma coisa se rompe, quando alguma coisa estanca, a gente tem que fechar a torneira do outro lado. Então, não dá para você viver no mesmo padrão, sendo que o seu rendimento caiu. Tem que estudar em colégio público. Tem que dar um jeito de poder gastar menos energia. Tem que cortar o crédito do celular. Vai fazer chamada a cobrar. O irmão liga para mim. Vai ligar do WhatsApp. Entendeu? Vai pegar a internet aqui na igreja. Vem aqui, né? Vem aqui, pastor, empresta a internet free aqui. Eu quero ligar para o fulano. Pode vir.
Porque a gente precisa aprender a andar de acordo com o nosso padrão. E a falta de planejamento não deixa a gente comer o fruto do trabalho. Sabe que, deixa eu fazer uma pergunta para você, não precisa levantar a mão. Quantas pessoas sentem que só paga a conta? Só paga a conta. É conta, é conta, é conta, e parece que as coisas não fluem em casa, não avançam, não prosperam, é conta e mais conta, e conta e mais conta, aquela desorganização, aí passa o cartão, e aí depois vem os juros do cartão, aí depois estoura o limite, cheque especial, e aquela bagunça. Quantas pessoas se sentem assim? Você não está comendo fruto do seu trabalho. E olha que você trabalha, não trabalha? Trabalha demais. Cara, olha a hora que você acorda, olha a hora que você vai dormir, olha o tanto que você rala, olha o tanto que você faz de comissão na sua empresa, na sua loja. Veja só quanto que você rala, mas cadê o fruto do trabalho? O fruto do trabalho é a educação financeira, irmãos. E não adianta fazer campanha para isso. Senhor, faz uma campanha, Senhor, me abençoa, eu vou aqui na frente fazer a sessão do descarrego. Irmão, não tem rosa ungida, sal grosso, 7 voltas na praça, não tem vela roxa, vela preta que resolva. É educação financeira, é gastar menos do que ganha e investir a diferença. É saber dizer para a esposa, não dá, querida. Eu falei, é saber dizer para o marido, não dá para a gente fazer isso, não dá para comprar. Irmãos, tirando o caso das pessoas que usam veículos para trabalhar, tirando o caso dessas pessoas que precisam disso, financiamento é uma perda de tempo. Eu tive 4 carros financiados. Depois de 6 anos pagando financiamento, 6 anos pagando financiamento, sabe o que eu tinha? O mesmo valor que eu tinha de entrada há 6 anos atrás. Imagina só, 6 anos fazendo financiamento de carro. E a hora que eu cheguei, eu falei, agora eu vou trocar, agora tá bom. A hora que eu fui fazer a quitação, o cara jogou um valor lá para mim. Eu falei, é a entrada que eu dei há 6 anos atrás. Então eu vejo que se a gente não se preparar, e o brasileiro tem isso, é fazer carnê, é fazer conta 18 vezes. Irmão, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 18 vezes. O americano, ele ganha por semana. A gente ganha por mês. E a gente quer gastar por ano. Já parou para pensar? Você ganha por mês e quer gastar por biênio. 24 vezes. 24 vezes a gente nem sabe. Talvez a gente esteja encostado no INSS. Deus me livre disso acontecer, não é verdade? Mas pode ser que esteja daqui 24 meses, ganhando um salário mínimo, e não 3, 4 como você ganha. Por isso, é cultura. E não adianta a gente fazer orientações espirituais. Pessoal, vem aqui, campanha da prosperidade, agora Deus vai dar dinheiro para você, agora o devorador vai ser repreendido na sua vida. É organização pessoal e financeira. Eu sei onde eu estou investindo meu tempo. Eu não estou gastando com porcariada, com roda de narguilha, ficando no espetinho até tarde. Eu não estou gastando meu tempo com cachaçada. Eu estou dedicando meu tempo. Então, quando está todo mundo saindo para a balada, eu estou estudando, eu estou me dedicando, eu estou aprimorando, e um dia Deus vai me honrar, e pode ter certeza que isso vai acontecer. Na minha vida financeira eu estou apertando daqui, apertando de lá, estou vivendo decentemente, eu não sustento um padrão que eu não posso manter. Se eu posso andar de bicicleta eu ando, se eu posso andar de carro zero eu ando, eu vou manter o meu padrão de vida. Cuide da sua vida pessoal e financeira, porque a falta de planejamento destrói, e você nunca vai comer o fruto do seu trabalho. Pergunta, você sente que você trabalha demais? Que bom. Agora pergunta segunda, você sente que você não come o fruto do seu trabalho? É hora de você procurar um educador financeiro. É hora de você começar a trabalhar com a sua família e sentar na mesa de casa e falar, agora nós vamos ter que resolver isso. Dica, que a gente não tem muito tempo. Casais, nunca dá certo cada um ter a sua conta. Nunca dá certo cada um ganhar uma coisa e cada um pagar uma coisa em casa. A única vez que eu briguei com a minha esposa em 14 anos de casamento foi quando a gente foi juntar as nossas contas, porque a gente veio de uma cultura. Você paga o aluguel, paga a compra, eu pago o carro, paga a Unimed, pago não sei o quê. E o nosso dinheiro nunca aparecia. Por quê? Alguém da casa tem que saber quanto ganha e quanto se gasta. Alguém tem que saber. Então a dica para você que é casado, senta com o seu marido, senta com a sua esposa, não vai ser fácil essa conversa, porque eu que sou o rei da paciência, ela fez assim, ela me descredibilizou agora. Eu que sou o rei da paciência, consegui sair do sério numa conversa dessa. Não é fácil, mas é necessário. Nossa vida mudou depois que a gente sentou na mesa e nós falamos, quanto é que essa casa tem? E nós entendemos isso, e nós fizemos de acordo com o que nós imaginávamos ser certo, de acordo com o princípio bíblico. Agora, como é que você faz? Ninguém planeja fracassar, mas a maioria de nós fracassa por não planejar. Ninguém planeja fracassar na vida, mas a gente fracassa por não planejar. Como vai ser quando você se casar? Como vai ser quando você mudar para aquela nova casa? Como vai ser quando você tiver aquela promoção? Você tem que planejar. Agora, olha que interessante que a Bíblia fala sobre planejamento. Provérbios capítulo 6, como enfrentar o inimigo do planejamento. Observe a formiga preguiçoso.
Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando é que você vai se levantar do seu sono? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, diz a Bíblia. Aprenda com ela a armazenar, a cuidar, a se proteger. Aprenda a se planejar. Terceiro inimigo do trabalho, motivação. Tem gente que veio aqui essa noite e falou: o pastor vai dar uma palestra motivacional na igreja. Irmãos, eu sou pastor desmotivacional, entendeu? Deus me chamou para ser desmotivacional, porque eu não consigo entender essa palavra. A palavra motivação é um prejuízo para o trabalho. Quantos funcionários desmotivados? Porque baseiam a sua vida em motivação. E qual é o princípio da motivação? É o que eu vou ganhar com isso. O princípio da motivação é o que eu vou ganhar por isso. Tem gente que trabalha de acordo com o salário. Agora, se você vale o seu salário que você ganha, o seu valor é bem baixo. Se você vale o seu olerite, se você vale o contra-cheque do final do mês, se você vale o salário que você ganha, o seu valor é muito baixo. Tem gente que trabalha de acordo com o salário: eu ganho só essa merreca mesmo, agora estou nem aí também, toma cafezinho toda hora, entendeu? Mandar umas mensagens no WhatsApp, ficar vendo uns youtubers aqui, umas piadinhas, né? O cara, ele trabalha de acordo com o salário. Por quê? Porque ele anda na motivação. O que eu vou ganhar com isso? Se eu ganhar mais, eu trabalho mais. Mas eu nunca vi essa questão acontecer. Eu sempre vi quem se entrega mais, ganhar mais. Eu sempre vi quem se dedica mais, ser mais honrado. Mas nunca quem ganha mais, se honrar mais dentro da empresa. Eu nunca vi. Então, o princípio bíblico da motivação não existe, pessoal. Não existe. Por isso que eu falo que eu sou pastor desmotivacional. Porque pensa comigo, chega aqui o pastor Denis, e aí a gente começa, e eu já fui em muitas palestras motivacionais, e eles chegam mais ou menos assim. E aí, pessoal, os grandes vencedores, não há impossíveis para você essa noite. Eu quero dizer, isso é só o começo. Repita comigo, isso é só o começo. Vencedores, vencedor, você vai ser campeão de vendas. Eu estou vendo aqui um vencedor, eu estou vendo aqui uma vitoriosa, eu estou vendo gente que vai ser levantado. Tem gente aqui que vai abrir a sua empresa, gente que vai sair aqui diferente essa noite. E quem é o vencedor aqui? Eu! Motivação, o cara sai do culto, sai da palestra: rapaz do céu, ninguém me pega, ninguém me pega. Agora você vai ver o negócio. Ele chega na empresa, o patrão fala assim: rapaz, vem aqui na minha sala um minutinho. Aí ele fala: pois não, aqui essa empresa agora vai ficar pequena para mim. O patrão fala assim: então, esse mês eu vou atrasar seu salário em 15 dias. Como é que é? Eu tenho conta para pagar. O senhor não pode fazer isso comigo. Não, mas eu entrei aqui numa situação, daqui 15 dias vai estar tudo certo, mas eu precisava da sua ajuda, precisava me comprometer com isso aí. Aí ele sai da porta: empresa maldita, que coisa que esse negócio está acabando, essa falência mesmo, não sei o que eu estou fazendo aqui. Você entendeu? Palestra motivacional não se sustenta, pessoal. É encher pneu vazio de bicicleta. Você fica lá: vai, você consegue, vai, você vai chegar. E aí você fica enchendo, o cara infla. Aí daqui a pouco tem um furinho. Está cheio de funcionário assim, pessoal. Cheio de pessoas vivendo desse jeito, baseado na motivação. Eu não sou pastor motivacional, porque eu não entendo na Bíblia que Deus nos chamou para uma motivação. A motivação, ela é baseada no que eu ganho com isso. A Bíblia não vê o trabalho com o que eu ganho com isso. A Bíblia vê o trabalho como responsabilidade. Trabalho não é motivação, trabalho é responsabilidade. Ou você acha que o pastor Denis está todo dia motivado? Oh, rapaz, hoje eu estou tão feliz, eu tenho que fazer um funeral. Rapaz, estou tão animado hoje, o fulano morreu, vou chegar lá e eu vou falar da palavra, eu estou animado para ir no funeral. Rapaz, eu fiquei sabendo que a irmã está doente, lá está no estado terminal. Pensa na alegria que eu estou motivado para visitar ela lá naquela cama de estado terminal. Rapaz, hoje eu ouvi uma história de uma pessoa que foi abusada sexualmente quando era criança. Rapaz, eu estou tão motivado de poder... Irmãos, nem todos os dias eu acordo motivado, mas todos os dias eu tenho que acordar com responsabilidade. Eu sei o que eu fui chamado para fazer, eu sei qual é o meu papel. Eu sou professor. Você acha que todo dia a gente chega motivado na sala de aula? Tem muitos professores aqui. Só de pensar em pegar a caderneta, o cara já começa a tremer na sala dos professores. Tem que entrar na sala de aula. Já lembra aqueles rostinhos assim, que você já consegue...
Você acha que é isso? O que me leva a uma sala de aula não é a motivação, é a responsabilidade. Eu tenho que compartilhar o que eu entendo, eu tenho que disseminar o entendimento e o conhecimento. É uma responsabilidade minha estar aqui essa noite. Trabalho não é motivação, trabalho é responsabilidade. Nem todo dia você vai estar motivado para entrar na empresa, nem todos os dias você vai estar motivado para levantar a porta daquele lugar. Tem dia que você vai chamar aquilo lá de jossa, tem dia que você vai chamar aquilo lá de troço, tem dia que você vai chamar aquilo lá de inferno, mas nem todos os dias você vai estar motivado para abrir a sua empresa ou para entrar no seu trabalho, mas todos os dias você tem que estar responsável com aquilo. Pessoas dependem da sua empresa, sua família depende do seu salário, pessoas dependem da obra que você está fazendo. É responsabilidade e não motivação. O que a gente está vendo hoje no mundo é uma crescente de motivação e falta de responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz, olha que interessante isso daqui. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos com respeito, temor. Peraí, de quem que ele está falando mesmo? Quem é o sujeito da oração? Escravos. Não é assalariado, não é empresário, pessoal. Não é profissional liberal. Escravo. Obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre, seja funcionário, seja patrão, esteja empregado, esteja desempregado, Deus vai recompensar cada um de acordo com a sua responsabilidade, não com a sua motivação. Sabe por que Sertanópolis não vai para frente na área empresarial? Por que Sertanópolis não vai para frente em muitas áreas comerciais que a gente poderia estar crescendo esse lugar, aumentando o nível de emprego? As pessoas poderiam olhar aqui em Sertanópolis e falar: gente de lá trabalha bem, gente de lá é responsável. Porque aqui a gente encontra muita gente motivada, e motivação acaba de uma hora para outra, quando eu começo a perceber que eu não vou ganhar com isso, quando eu percebo que tem troca aqui de ganha, perde, perde, ganha, e não ganha, ganha. Veja só, eu quero destacar duas palavras que aparecem nesse texto aqui. Qual é a palavra? Vontade. Trabalho, pessoal, é vontade. Trabalho é responsabilidade. Trabalho não é motivação. Trabalho é responsabilidade. E isso muda tudo quando a gente entende esse princípio. Esse é o terceiro inimigo do trabalho, motivação. Eu não sou pastor motivacional. Eu falo de responsabilidade. E se você é funcionário ou patrão, está na hora de você deixar de ser motivado e passar a ser responsável por aquilo que você faz. E por fim, o último inimigo do trabalho, a compreensão. Como é que você entende o trabalho? Existem duas formas de entender. Primeiro, a religião. Como é que a religião entende o trabalho? Quantos aqui já acordaram de manhã, um dia frio, chuvoso, aquela garoa, você não tem carro, tem que pegar um guarda-chuva, aí você está perto do ponto de ônibus, passa um carro, espirra aquela laminha na sua calça, você fala: meu Deus do céu. E aí você pega lá aquele ônibus e tal, aí você fica assim pensando: maldito Adão, maldita Eva, por que vocês fizeram isso comigo? Porque trabalho no mundo da religião é punição de Deus. A ideia da religião, dos padres, de muitos pastores, de muitos religiosos, é trabalhar o trabalho como punição de Deus. O homem estava lá sem fazer nada, né? Folgando bastante, pecou, Deus falou assim: vai trabalhar agora, rapaz, vai trabalhar, vai ralar agora, meu irmão, vai parar de vagabundear, entendeu? Desculpe os termos chulos, mas é exatamente o que você entende, e é o que eu preciso falar. Vai parar agora, Adão, porque agora você vai trabalhar. Ficou tempo ocioso demais, tempo ocioso demais. A Bíblia não fala que o homem foi trabalhar depois do pecado, sabia disso? A Bíblia fala que o homem já trabalhava antes do pecado. Deus diz que criou o homem e o plantou no jardim do Éden para fazer o quê? Lavrar a terra, trabalhar o solo. O homem já trabalhava antes de pecar, meus irmãos. Pecado não trouxe trabalho, o pecado trouxe as dores referentes ao mundo que nós viveríamos em pecado. Mas o trabalho não é punição de Deus. E no mundo religioso a gente acha que Deus puniu o ser humano. Então quando você fala para sua esposa: tchau amor, tchau meu bem, lá na sua casa, sabe o que você está comunicando para ela? Ora por mim, pelo amor de Deus, porque hoje eu estou indo para a punição. Hoje Deus vai me castigar nesse trabalho, porque Adão e Eva fez essa palhaçada há muitos anos atrás, e agora eu tenho que pagar o preço. Culpa do Adão e da Eva, que eu tenho que trabalhar, porque trabalho é punição, é castigo. O dinheiro podia vir na mão. Nunca foi assim. O homem já lavrava para que do fruto da terra ele comesse.
Então o trabalho faz parte do ser humano antes do pecado. E pecado não é, o trabalho não é resultado da punição de Deus. Esse é o nosso mundo religioso. Segundo, senso comum. O senso comum nos atrapalha de entender o que é o trabalho. Por quê? Para nós, trabalho é castigo. Para o senso comum, para todos nós, o trabalho é castigo. Por quê? Deixa eu mostrar para você uma imagem aqui. Esse é o tripalium grego. O tripalium grego e romano, na verdade desenvolvido na Grécia e utilizado pelos romanos, era instrumento de escravidão ou instrumento de tortura para escravos. O camarada estava folgando. O camarada estava lá folgadinho, só vendo. Chegava lá o algoz, o carrasco, né? Pegava ele, levava no tripalium, amarrava seus braços, suas pernas e chicote nele. Pá! E pá! Agora você vai trabalhar, vagabundo. Está vendo? Para de fazer corpo mole no trabalho, porque aqui quem manda é nós, senão vai para o tripalium. A palavra tripalium, ela foi desenvolvida e aportuguesada. Do latim tripalium, ela passou a ser trabalho. Olha a semelhança, pessoal. Tripalium, trabalho. Tripalium, trabalho. Então, quando você sai de casa hoje e fala para sua esposa, para o seu marido, tchau querido, tchau querida, eu vou trabalhar, sabe o que você estava dizendo? Eu vou para o tripalium, onde as pessoas me tripudiam, está vendo? É onde as pessoas me machucam, é o lugar de castigo, de ferimento, e no nosso senso comum a gente transfere isso para uns para os outros. Você vai na festa? Não vou, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, ou seja, eu vou para o tripalium, eu tenho que ser punido. Você vai lá na nossa casa? Não vou, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, e o trabalho se tornou sinônimo de peso, de punição. É por isso que o camarada sai de casa e vai trabalhar em Londrina, por exemplo, ele liga o radinho dele, né? E ele vai lá dizendo, restitui, eu quero de volta o que é meu. E ele vai dizendo, Senhor, hoje vai ser um dia abençoado, maravilhoso, tremendo e tal. Aí ele chega, desce na empresa, estaciona o carro, louva a Deus por tudo aquilo, maravilhoso dia. Aí quando ele vai bater o ponto lá no cantinho, ele coloca o dedo e começa a musiquinha assim, ó. O cara muda, meu. Sabe aquela energia, aquela motivação, o cara, sabe, espinhela caída? O cara dá aqui, espinhela caída, o cara começa a se curvar, a se desmotivar, porque ele está indo para o tripalium. E tripalium é lugar de dor e de sofrimento. Essas duas coisas impediram a nossa compreensão da palavra trabalho. Olha lá, como a gente resolve esse problema? O problema é o seguinte, a religião precisa entender e precisa ensinar os seus fiéis que o trabalho é bênção e não é maldição. Deus não deu o trabalho como maldição. Deus criou o trabalho antes do pecado para mostrar que trabalho é bênção, não é maldição, tá bom? Trabalho é bênção, seja qual for seu olerite, trabalho é bênção. Por quê? Porque o senso comum diz que trabalho é punição, só que não é verdade. Veja Colossenses 3,17. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. De todo o coração. Entregue-se a isso. Porque toda vez que você não se entrega àquilo que você faz, você se torna alienado. Você se torna um zumbi. Toda vez que você faz algo que você não se identifique, que você não se entrega, você é um zumbi, você é uma estátua, você está sonâmbulo na vida. E isso não leva ninguém à prosperidade. Senso comum vai dizer que o trabalho transforma. O trabalho transforma. Uma vez o Michelangelo estava com um bloco de pedra. Passaram perto dele e disseram para ele, o que você está fazendo aí? Ele diz, estou tirando uma escultura aqui de dentro. Qualquer um via um bloco de pedra. O Michelangelo via uma escultura dentro do bloco de pedra. O que você vê? O que você vê no seu trabalho? O que você vê todo dia de manhã às 7 horas da manhã? O que você vê quando você bate o ponto? Quando você pega a ferramenta? Quando você liga o seu computador? O que você vê quando você coloca o uniforme? O que você vê quando você sai de casa? Para qual obra você sai? Para a punição de Deus? Para o castigo dos homens? Ou você sai para um lugar de bênção e de transformação? Para a sua vida e para a vida dos outros? Eu quero encerrar com você fazendo essa pergunta. Você está assentando tijolos? Você está assentando tijolos? Um certo rei queria encontrar um novo sucessor do seu reinado. Ele era um homem sem filhos. E ele decidiu que ia tirar um sucessor de dentro do seu reinado. E ele disse para o seu encarregado, vá a toda a província e veja os homens que estão trabalhando nas minhas obras. E pergunte para eles o que eles estão fazendo. Aquele encarregado saiu, foi no primeiro e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, estou fazendo massa. Foi a um outro e perguntou, o que você está fazendo? Estou levantando pedras. Perguntou para outro, o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos.
foi até um outro e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou construindo um castelo. Aquele homem volta até o rei, o encarregado, e diz para o rei: o primeiro respondeu que estava fazendo massa, o segundo levantando pedras, o terceiro respondeu que estava assentando tijolos, e o quarto respondeu que estava fazendo um castelo. O rei disse: pegue esse que disse que estava assentando um castelo e traga, porque esse é o novo rei, o meu sucessor. Porque ele não estava apenas trabalhando, ele se via naquilo que fazia, ele se enxergava, ele se projetava, ele se alimentava daquilo. Trabalho não é apenas fazer coisas, trabalho é transformar a gente, é transformar o mundo ao nosso redor. A gente transforma pessoas com um sorriso. Já foi no mercado? Já foi em algum lugar, numa padaria, por exemplo? A pessoa olha para você, ela tem o poder de acabar com o seu dia ou melhorar o seu dia. Você não acordou muito bem, o cara pega o pãozinho seu, você colocou ele lá na mão dela como um bebezinho, né? Para não quebrar a casquinha dele. Você gosta do pãozinho cascudo? Aí você colocou na mão dele lá. Aí ela pegou o pão assim, passou no tim, tum, e jogou seu pão e falou: R$2,99, alguma coisa a mais? Aí você fala: puxa vida, meu pão, menina, meu pãozinho, poxa vida. Ou se não, você pode fazer o contrário. Você vai e leva o seu pão, talvez seu dia não esteja bom, você está com a cara azeda, entrega o pãozinho para aquela pessoa, você está com a cara abaixada, assim a pessoa fala: bom dia, que Deus abençoe seu dia, que dia maravilhoso é esse? São R$2,99, o senhor gostaria de alguma coisa a mais? Você pode mudar a vida de uma pessoa, numa palavra, num gesto. Trabalho é transformar a gente, é transformar o outro. Quantas pessoas Deus coloca na sua loja, quantas pessoas Deus coloca na sua vida, quantas pessoas Deus coloca em contato com você. Trabalho é uma pergunta: você está sentando tijolo todos os dias? Tac, 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 tip, tip, tip. Sabe aquele negócio mecanicista? Ou você está construindo castelos? Qual é a pergunta? Qual é a resposta que você vai dar hoje ao seu coração? Você se vê naquilo que você faz? Você se entrega naquilo? Porque é só assim que prospera. É só assim que prospera. Irmãos, Jesus é um modelo de trabalhador. Jesus é um modelo de trabalhador. Se a gente quer aprender com alguém, Jesus é. Ele disse em João 5,17: o meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A gente está reclamando de aposentadoria, né? Talvez a gente vai conseguir aposentar daqui uns 300 anos, se continuar nessa proposta. Mas Deus nunca se aposentou. E Jesus nunca entregou o seu serviço. Jesus trabalha até hoje para fazer a sua vida melhor. E nada mais justo que você corresponder ao chamado de Jesus e fazer a diferença na vida que você está. Jesus é um modelo de trabalhador. Siga Jesus, olhe para Jesus. Não veja o palestrante motivacional, não veja a pessoa que enche auditórios, não faça mais uma intervenção para você achar que vai melhorar as vendas. Olhe para Jesus. Jesus é um modelo de trabalhador. Ele nos ensina como fazer. Quero convidar você a ficar em pé, para dar a impressão que está acabando. Dá a impressão que está acabando. Chama a equipe de louvor para dar mais impressão que está acabando. E eu quero dar a última palavra para você aqui, que eu não queria que você saísse. Primeiro, inimigo, preguiça. Como que eu venço? Com entrega, com esforço. Segundo inimigo que eu tenho com muita dificuldade de lidar com isso: motivação. Falta de planejamento, falta de planejamento. Planeje, se organize. Terceiro, motivação não, responsabilidade. E quarto, compreensão. Minha compreensão é bíblica de que trabalho é bênção, e minha compreensão é social de que trabalho é transformação. Eu estou reformando carros, eu estou construindo casas, mas não é para mim. Eu estou fazendo isso para a vida de pessoas. Eu estou passando compras, eu estou vendendo calçados, eu estou fazendo empresas de farinha, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu estou fazendo para a glória de Deus. É Deus que está sendo honrado com o seu trabalho. E já pensou que coisa linda? O pessoal começar a falar aqui em Sertanópolis, na região. Pessoal, lá da IPI de Sertanópolis você pode contratar, que o povo lá é fera no trabalho mesmo. O pessoal arregaça a manga, o negócio acontece. O povo vê o trabalho não como motivação, vê como responsabilidade. Já pensou? Você já pensou? Que coisa maravilhosa que a gente pode transformar Sertanópolis como um celeiro de bons funcionários e bons empreendedores, que são gente que vê o trabalho não como vantagem pessoal, mas como oportunidade de crescer pessoalmente e fazer uma transformação no mundo? Pois bem, eu quero te dar a última dica, porque não dá para você sair daqui sem isso. Não dá para você sair sem mais um ingrediente, que é esse que faz a diferença. Lembra? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Deus vai prosperar a sua vida e não vai trazer penalidades. Você vai comer o fruto do seu trabalho, mas você tem que se dedicar por isso. Olha o que esse texto diz: a bênção de Deus. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será
acordar cedo, repousar tarde e dormir tarde e comer o pão que penosamente você trabalhou para obter, porque aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Esse texto é fantástico, porque ele diz que você pode trabalhar, pode acordar cedo, dormir tarde, pode se entregar, pode fazer, pode se desenvolver, mas tem uma coisa que você depende, é a bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus na sua empresa. Ore por ela, abra as portas, ore pelos seus funcionários. Você precisa de bênção de Deus no seu trabalho. Ore pelo seu patrão, ore pelos clientes, ore pelos recebimentos que você tem a realizar. Faça do seu trabalho um lugar da bênção de Deus. Trabalhe, mas ore e se dedique a Deus, porque é uma cooperação. Uma vez perguntaram para um grande empreendedor qual é o segredo do sucesso, e o segredo do sucesso eu vou entregar para vocês, para a gente orar aqui. O princípio de número 1, trabalho. Segredo do sucesso: quer prosperar? Trabalhe como se dependesse só de você, e ore como se dependesse só de Deus. Trabalhe como se dependesse só de você, se aperfeiçoe, se entregue, durma tarde, acorda cedo, sim, mas ore, se consagre e dedique a sua vida como se isso dependesse somente de Deus. Amém? Esse é o princípio 1, quer prosperar? Trabalhe e vença os inimigos do trabalho, e Deus vai com certeza honrar a sua decisão. Nós vamos orar por você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana de campanha, e você hoje que está nessa campanha começando. Se você vai começar hoje, você pode pegar aqui o seu cartão aqui à frente, ou pode pegar o seu cartão lá atrás, na secretaria. Semana que vem você volta. Se quiser receber oração aqui à frente, você é bem-vindo. Se você quiser fazer no seu lugarzinho, sem problemas, mas o importante é você fazer a sua campanha de oração, e a semana que vem eu te vejo para a 2ª semana de campanha. Hoje, se você decidiu, é a primeira. Vamos cantar essa canção? Eu vou orar com você no seu lugar aí mesmo. Nós vamos interceder pela sua vida, clamar a bênção de Deus. Vamos cantar essa primeira canção. No refrão eu entro e a gente vai abençoar, e eu queria que você entendesse o propósito de Deus para a sua vida e para o seu coração essa noite. Eu quero essa noite orar com você. Você que tem trabalhado bastante, você que tem se dedicado, mas não tem visto o fruto do seu trabalho. Você que tem sofrido com o despreparo, com a preguiça, com o cansaço mental e emocional. Você que tem se sentido sobrecarregado no seu trabalho, na sua empresa. Você que tem sentido que a desorganização chegou na sua empresa, nas finanças. A desorganização tem tomado a sua casa, tem tomado o seu tempo. Você que sente que o seu coração não tem alegria em trabalhar, não tem responsabilidade mais. Eu quero orar com você essa noite, porque a palavra de Deus diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, hoje e eternamente. Amém. Senhor Jesus, nós queremos orar por essas pessoas que estão na campanha, pessoas que estão clamando pela sua semana, pela sua entrega, por um período da sua vida. Pai, pessoas estão sofrendo no casamento, na saúde, com enfermidade. Pessoas estão sofrendo nas finanças, com falta de recursos, com escassez, com desemprego, com portas fechadas. Pessoas estão sofrendo com relacionamentos abusivos, relacionamentos agressivos, tóxicos, Pai. Pessoas estão sofrendo com uma espiritualidade fragilizada, com uma religiosidade que não tem sentido. Pessoas estão sofrendo com falta de decisão, com falta de ação. Senhor, entra com providência essa noite. Dá direção, dá cuidado, dá bênção, dá orientação e fortalece os teus filhos. Mas sobretudo, Pai, abençoe para que nós entendamos o trabalho.
o trabalho que o Senhor nos deu para transformar o mundo, para transformar o comércio de Sertanópolis, transformar as empresas que trabalhamos, patrões que vão transformar o ambiente de trabalho, com a visão de que trabalho é bênção e o trabalho é cuidado do Senhor. Pai, nos dá a responsabilidade de trabalharmos e de fazermos a diferença. Abra as portas dos recursos e veja em nós a competência, a capacidade, e nos dê a oportunidade para fazermos mais e melhor para a glória do Senhor. Que através da empresa dos teus filhos que aqui estão, o teu nome seja honrado. Que através do trabalho dos crentes dessa igreja, o teu nome seja honrado. Que através da nossa responsabilidade, o teu nome seja glorificado, Pai, e prospera os nossos caminhos. Cuida dos nossos passos e nos abençoe, porque nós precisamos de Ti. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma ótima semana. Semana que vem, princípio 2. Eu espero você aqui. Vamos com Deus.